Bem-vindos ao Falando Nisso de hoje, nosso canal YouTube, com a pergunta de Carlos César. Professor, em um dos meus trabalhos acadêmicos me deparei com a seguinte indagação. A presença da pulsão de morte pode aparecer no sujeito contemporâneo muitas vezes para dar conta da vida. Exemplo, automutilações com o discurso de tamponar uma angústia. Independente se é uma saída mortífera ou não, foi o que o sujeito deu conta de fazer para dar conta de seu sofrimento. Como então a pulsão de morte pode ser totalmente destrutiva? Posso pensar então na pulsão de morte também como algo da ordem criativa? Pergunta clássica, né? A resposta é sim. E a resposta está lá no Freud de A Lei do Princípio do Prazer, no Lacan do Seminário 7. A pulsão de morte ela é indutora e, por outro lado, ela se apoia num processo de destinação das pulsões chamado sublimação. E a sublimação é um modelo psicanalítico para a criação de objetos de relevância social, de dessexualização da libido. Então aí a gente tem um modelo, né, para passagem da libido para aquilo que seria a libido na pulsão de morte, a antilibido, a força de Eros negativizada. Eu percebo no tom da sua questão algo que também me incomoda um pouco e que diz respeito a esse uso de um conceito de altíssima densidade metapsicológica, a pulsão de morte, usado para explicar assim, manifestações clínicas diretamente. Então você passa da pulsão de morte para a destrutividade. Você passa da pulsão de morte para a agressividade, passa da pulsão de morte para as escarificações, para a violência, para consumo de drogas, e de tal maneira que o conceito fica assim hiperinflado e pouco explicativo. Parece assim uma espécie assim, de superdeterminação das coisas, sem que a gente entenda que, em geral, esses processos eles não são expressões da pulsão de morte, mas eles são efeitos daquilo que Freud considerava o paradigma etiológico fundamental, aberto aí a partir de 1920, que é o paradigma da fusão e desfusão das pulsões. É aí que as coisas se mostram, é aí que o masoquismo do eu se casa com o sadismo do super-eu, é aí que a consciência observadora começa a punir o eu masoquista do sujeito, é aí que a gente tem, vamos dizer assim, um desdobramento da leitura pulsional em termos econômicos, tópicos e dinâmicos. Então essa ideia de que no Lacan tem uma versão também corrente assim, de gozo mortífero, então quando a repetição, que é algo próprio da pulsão, ela se mostra de forma assim incontrolável, você chama isso de gozo mortífero e daí não tem muito o que fazer, daí é um pouco assim como se houvesse uma determinação quantitativa do processo contra a qual a gente não pode oferecer muita resistência e muito tratamento. Me parece que esse é um uso bastante equívoco dessa noção. Vou dizer brevemente como eu entendo a releitura que o Lacan fez da pulsão de morte, introduzindo então a noção de gozo por um lado e de real por outro. Ele vai tentar tirar a pulsão de morte do seu fundamento biologista, né? Como aparecia no Freud. Pulsão de morte é uma espécie de exagero do princípio geral das pulsões e repetir o estado anterior, de tal maneira que isso repetiria um estado inorgânico ou pré-orgânico. A pulsão de morte tenderia a reduzir completamente a excitação psíquica, a rebaixar completamente a tensão. E que, então, isso explicaria-se pela dupla função biológica da sexualidade no ser humano. Ao mesmo tempo, assim, entre indivíduos e como a transmissão do plasma somático da espécie, né? O plasma sexual geminativo da espécie. O Lacan percebe que essa noção ela não precisa e talvez não deva ser apresentada e defendida no plano da biologia. Essa é uma noção ontológica, uma noção que tem que ver com o elemento fundamental, talvez o único conceito ontológico em psicanálise, que é a noção de conflito. Então, a pulsão de morte presume algo como um conflito originário, né? Uma dissensão originária, uma ausência de identidade no começo do processo subjetivo,
ou se quiser no processo da fala. O Lacan vai identificar essa repetição freudiana da pulsão de morte com a repetição no significante e mais adiante a repetição do objeto A como catalisador e concentrador do gozo. Para o Lacan, por que ele vai dizer que só existe uma pulsão e esta é a pulsão de morte? Porque ele está lendo que a pulsão de morte, ela contém dentro de si a pulsão de vida, ela contém dentro de si a pulsão de autoconservação, ela contém dentro de si as pulsões sexuais, ela contém dentro de si as pulsões gregárias, ou seja, a pulsão de morte é a síntese do conceito mesmo de pulsão, naquilo que interessa à psicanálise enquanto ponto limite da sua fundamentação. Isso tem alguns ganhos, né? Ou seja, a fundamentação da psicanálise é uma fundação materialista, né? Isso talvez o que Freud estava buscando na biologia, mas presumindo a força da contradição e da negatividade como originária para pensar a linguagem, o ser, o desejo e tantas outras figuras que daí decorrem. Pulsionalizados, tribalizados, tanatizados. Agora, mais uma vez, cliquem no Aqueronta Mover e recebam os próximos falando nisso, enquanto a pulsão de morte não nos tomar a todos.